23 de setembro, dia de São Padre Pio de Pietrelcina. Uma das maiores referências de santidade tanto para leigos quanto principalmente para sacerdotes, nasce em 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, Itália. Francesco Forgione é seu nome de batismo, dado por seus pais, que eram grandes devotos de São Francisco de Assis. E assim, o menino desde cedo também decidiu seguir os exemplos desse grande santo e abraçar a vocação religiosa. Francesco ingressa então na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, aos 15 anos, escolhendo esse noviciado por ser um local onde viviam sob muitas penitências, como aplicar a própria disciplina, ou seja, se autoflagelar, acordavam no meio da noite para rezarem como forma de sacrifício e ainda mantinham-se sempre com o mesmo hábito, tanto no inverno, passando frio, quanto no verão, passando calor. Chegavam muitas vezes a sangrarem os pés pela neve que ficava em contato direto devido às sandálias que usavam. Nesse período, escolheu adotar o nome de Frei Pio, em homenagem ao Papa Pio VII, pois alimentou uma grande afeição a ele ao venerar algumas relíquias que haviam na paróquia de sua cidade. Alguns anos se passaram e em 1910 foi ordenado sacerdote e dedicava toda a sua vida para a salvação dos fiéis. Em especial, passava mais tempo atendendo confissões, por volta de 14 horas por dia no confessionário. Sabendo que aquela era a forma mais efetiva de libertar as pessoas das garras do demônio e recebendo dons divinos, pôde salvar a alma de muitas pessoas. Inclusive, quando algumas pessoas omitiam pecados por vergonha, o padre os revelava. De uma forma extraordinária, Francesco, desde sua infância até seus últimos dias, recebia visitas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos anjos e até dos demônios. Para ele se tornou algo corriqueiro, assim como os inúmeros milagres que aconteciam em sua vida. Tudo isso é atestado por testemunhas e cartas escritas por ele mesmo. Um de seus grandes milagres é a ressurreição de uma criança. Estando em um trem, a mãe de uma menina percebeu que ela estava morrendo e a colocou dentro de uma mala, para que os oficiais do trem não tirassem o corpo dali. Chegando na estação, a mãe suplicou e implorou ao Padre Pio que acordasse a menina, algo que humanamente já não era mais possível, pois ela tinha ficado muito tempo sem ar na bolsa. Mas, olhando para a menina, o padre disse: "Veja, não se preocupe, ela está viva." E a menina acordou. Outro grande caso é o que ele fez uma pessoa que nasceu sem pupila voltar a enxergar sem que precisasse da pupila, ou seja, algo sobrenatural que a ciência não pode explicar. Como também um homem que fisicamente não era capaz de andar, mas Padre Pio tornou isso possível, e mesmo que os médicos não reconhecessem aquilo que era possível, o rapaz continuou andando. Esses são casos pontuais, mas os milagres são inúmeros. O santo foi alguém muito agraciado com vários dons. Além de realizar milagres e conhecer o coração dos fiéis, podia prever o futuro e estar em lugares sem que saísse de sua paróquia, ou seja, tinha o dom da bilocação. Ainda vivo, já foi visto em Roma, Milão, Estados Unidos, sem que saísse de Pietrelcina. Mas também abraçou a vida penitente e de muitos sofrimentos, sendo escolhido como o único sacerdote que já carregou os estigmas de Cristo. Tinha batalhas físicas com demônios e tomava para si todos os sofrimentos que os fiéis vinham lhe contar. Durante 9 anos de sua vida, Nosso Senhor fez com que o padre ficasse com as chagas em suas mãos de forma invisível, como forma de prepará-lo para receber essa graça. E nesse período, foi acometido por doenças tão graves que teve que sair do convento e ficar na casa de seus pais. Tinha febres de 48 graus Celsius, algo impossível humanamente. Colocava termômetros comuns e eles explodiam devido ao elevado grau. Foi perseguido fortemente por pessoas da alta hierarquia da Igreja Católica,
falando que ele era um farsante e que usava de magia escura para aproveitar das pessoas. Como forma exemplar de humildade, ele aceitou essas perseguições, amando a Santa Igreja e oferecendo seus sofrimentos como reparação pelos pecados da humanidade. Seguindo um versículo que tomava sempre para sua vida: não há remissão sem derramamento de sangue, em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Gastando sua vida pelo serviço ao povo para maior amor a Deus, Padre Pio investiu na criação de um hospital para serviço humanitário chamado Casa Alívio do Sofrimento. Além disso, criou grupos de oração para aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial, no coração das pessoas que haviam sido afetadas por esse ocorrido. Alguns anos antes de morrer, Padre Pio foi diagnosticado com câncer em fase terminal, mas foi curado pela intercessão a Nossa Senhora de Fátima. A imagem peregrina estava passando pela Itália e, por alguns problemas técnicos, teve que passar pela cidade onde estava o sacerdote doente, este que rezou diante dela. Quando o helicóptero já estava indo embora, sentiu que deveria voltar lá e, parando próximo ao quarto do Padre Pio, ele disse: "Desde que a senhora chegou na Itália, eu estou doente. Agora vai embora e me deixar assim?" No mesmo momento, ele teve uma espécie de espasmo e estava totalmente curado do câncer. Já aos 81 anos de idade, muito enfermo, veio a falecer após celebrar uma missa na madrugada de 23 de setembro de 1968. E a fama de santidade que ele já tinha, ainda vivo, se espalhou muito mais após sua morte, sendo canonizado em 2002 por outro grande santo, Papa João Paulo II. Seu corpo incorrupto se encontra exposto na cidade de San Giovanni Rotondo. Sua vida aqui nesse mundo foi um verdadeiro milagre de Deus, algo extraordinário que ele fez para a santificação do homem moderno, principalmente dos sacerdotes. Os efeitos sobrenaturais vindos de Padre Pio fizeram suscitar a fé de muitas pessoas, trazendo à tona todos os grandes milagres e santos do passado, a fim de inspirar na humanidade, mais uma vez, a busca pela santidade. Claro, buscando atingir, em especial, o sacerdócio, que se encontra numa grande crise, em que muitos perderam o real sentido da missão, não vivem como vítimas sem se entregarem a serviço dos seus filhos espirituais como deveriam. Os sacerdotes têm um chamado especial para a santidade. Justamente por dedicarem toda a sua vida para a comunidade, precisam ser exemplos para os fiéis, e Padre Pio fez jus a essa missão, sendo um dos maiores exemplos para a humanidade. Dentre os ensinamentos que ele deixou para nós, um dos mais marcantes é seu amor pela cruz, abraçando muitas penitências, jejuns, flagelações, tudo o que poderia contribuir para o seu crescimento espiritual através do sofrimento, ele aceitava viver. E assim, nós também devemos carregar nossa cruz com amor. Nos pequenos sacrifícios, vamos preparando nossa alma para sofrer grandes dores por Jesus Cristo, reparando nossas ofensas ao Pai Celeste. É claro, por mais que ele gastava sua vida atendendo confissões, celebrando missas e servindo aos necessitados, tinha também seus momentos próprios de oração, mesmo já vivendo em uma oração constante. Conta-se que rezava em média 15 a 20 rosários por dia, ou seja, são entre 45 a 60 terços por dia. E nós, muitas vezes, dizemos não ter tempo para rezar um terço no dia, ou ter um momento de oração íntima. Padre Pio nos mostra que o motor da alma é a oração. Não é possível viver sem alimentar a amizade com o nosso Senhor, com a Virgem Maria e também com os anjos. Ele tinha um carinho muito especial pelo seu anjo da guarda e incentivava seus filhos espirituais também a terem essa atenção. Padre Pio é um forte exemplo de santidade para nós e disse de forma bem clara que a vida daqueles que buscam ser santos é uma vida de cão. Por isso, peçamos a intercessão de Francesco e que ele nos ensine a amar sempre mais nosso Senhor, ainda aqui nesse mundo, nos mostrando o caminho para a perfeição e nos ajudando a carregar as cruzes do dia a dia.
São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Gostou desse conteúdo? Se inscreva aqui no canal para saber muito mais sobre a vida dos santos e sobre outros conteúdos católicos. E não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais coisas para vocês.